Então vamos lá. Para ter um ano mais leve, feliz, tranquilo e emocionalmente saudável. Número 1, doe-se sem medo, mas diminua a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos frustrar e nos ferir. Se você tiver medo de se doar, você vai se chafurdar na lama do egocentrismo. Você vai querer se proteger porque não vai se expor, não vai querer se estressar e vai perder de forma solene as habilidades para que você possa conviver em família, entre amigos, de maneira mais rica e profunda. Você tem de se doar. Pessoas egocêntricas, egoístas, não são felizes, podem ser milionárias, cultas, ter mestrado, doutorado, pós-doutor, vai viver miseravelmente. Então é importante doar-se, mas, por favor, diminua tanto quanto possível as expectativas do retorno. Número 2, faça a oração dos sábios, o silêncio proativo. Quem é impulsivo, reage pelos fenômenos, bateu, levou, ação-reação, causa um desastre nas suas relações interpessoais. E tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, eu sou extremamente honesto, eu não levo desaforo para casa. Eu sempre digo, claro, você é um desequilibrado, não leva desaforo para casa física, mas leva para casa mental, porque é um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória. Toda vez que você se estressa, briga, grita, critica de maneira atroz, você registra em você também. Isso faz mal ao hospedeiro, isso consequentemente desertifica seu prazer de viver. Então a oração dos sábios: se alguém te ofende, te rejeita, te exclui, a tua paz vale ouro, o resto é lixo. Não compre aquilo que não te pertence. Faça a oração dos sábios, o silêncio proativo. Você se bombardeia de perguntas: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu gravitar na órbita de quem me machucou ou eu sou livre? Então, fazer a oração dos sábios é muito importante, porque você abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. E fazer a oração dos sábios é considerar sua paz valendo ouro, o resto é lixo, e é também aprender a pensar antes de reagir. Terceira regra de ouro para ter um ano mais leve, mais feliz, mais rico. Não use celulares nos finais de semanas, pelo menos tente não usá-los. Use-os como telefone, para se contactar, se comunicar. Mas não seja alguém paranoico, ficando o dia todo, ou horas a fios. O brasileiro fica mais de 4 horas por dia fixado nas redes sociais, vendo pessoas que têm um sorriso falso, uma felicidade falsa, uma apresentação onde parece que tal pessoa, homem ou mulher, parece que está isento de dores, perdas e frustrações, sem saber que a vida real, ela é implacável, é um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, fracassos e sucessos alternam-se na vida de cada um. Então, no mundo digital há um universo fake, um universo onde as pessoas vendem aquilo que não são. E quanto mais você entra nos finais de semana fixando-se nessas coisas tolas, nessas bobagens, mais isso registra no seu córtex cerebral e isso pode asfixiar teu prazer de viver. Então, nos finais de semana, procure usar o celular como telefone e muito menos como celular e como mídia digital. Fique com seus filhos, abrace, beije, brinque, fale da sua história, role no tapete, seja um palhaço, para de ser uma pessoa extremamente séria, rígida. O mundo precisa de pessoas mais leves, mais verdadeiras, que brincam, que sejam bem-humoradas, que apostem na vida e tenham esperança diante dela. Outra regra de ouro muito importante. Claro que eu sei que nessa terceira regra muitos não vão me ouvir, vão ficar fixos nos celulares, viciados nas mídias digitais, intoxicados na serotonina, porque mexe com o ciclo da serotonina e dopamina e dá uma dependência nos níveis da cocaína.
as pessoas me ouvem muito pouco. Mas se vocês puderem, pouco a pouco, usar menos nos finais de semana os seus celulares como aparelhos digitais para entrar em mídias digitais, seria muito bom, e isso faz parte do seu treinamento. E nunca use celulares na mesa com filhos, hein? É quase que um crime. Pais e filhos estão almoçando e ao invés de conversar, todos estão fixos no celular. Isso é uma estupidez intelectual, isso é um crime emocional. Isso está matando o prazer de viver, asfixiando a alegria, a leveza da vida. As pessoas estão tendo anos cada vez mais pesados e tensos, ansiosos, porque simplesmente não sabem viver uma vida real, nem sabem falar de si mesmos. Quarta regra de ouro para ter um ano mais feliz, saudável e mais leve emocionalmente. Elogie 3 vezes por dia quem vocês amam. 3 vezes por dia. Claro que essa regra não precisa ser obedecida, pode ser 4, 5, 2 vezes, mas eu falo 3 vezes para vocês se lembrarem que uma pessoa que critica demais está apto para conviver com máquinas. Se você é um bom crítico, um bom apontador de falhas, você está ótimo para trabalhar numa oficina para consertar máquinas. Mas se você quer ser um excelente ser humano, que vive uma vida gostosa, rica, profunda, então tem de ser um elogiador. Elogie comportamentos que passam despercebidos da sua esposa. Diga, puxa, olha, você é incrível, olha como você teve esse comportamento que me encantou. O seu filho teve comportamentos ou reações que normalmente passam despercebidos. Parece que não faz mais que obrigação trazer um copo de água, ou ficar calmo, ou fazer uma pergunta para vocês. Opa, meu filho, não, agora, como alguém que vive as regras de ouro para ter um ano feliz, você vai valorizar comportamentos diminutos e exaltá-los. Parabéns, meu filho, você é admirável. Parabéns, filha, você está no centro da minha história. E se vocês querem namorar a vida, garotos e garotas, namorarem bem, sejam elogiadores, porque pessoas ciumentas já perdeu. Quem tem ciúme já perdeu, porque gravita na órbita do outro, namora para ser feliz e não namora para ser mais feliz, porque feliz você deveria já ser. Você deve namorar para ser muito mais feliz. E quem quer controlar demais o namorado ou namorada está apto para destruir relacionamentos e não para construir histórias belas, ricas, leves e profundas, onde um brinca com o outro, onde um dá risadas dos erros permissíveis um do outro. Por isso que o 5º ponto é: dê risadas da sua tolice. Ou você é perfeito? Você não tem comportamentos débeis, tolos, infantis? Você às vezes não tropeça nas palavras? Claro que tropeça. Eu tropeço. Por mais que eu tenha experiência, que as pessoas me considerem um psiquiatra, talvez o mais lido do mundo na atualidade, um escritor onde tenho dezenas de milhões de leitores, por mais experiência que eu tenho, eu erro. Ainda tenho atitudes inadequadas. De vez em quando eu falho, eu sou incoerente, não coloco bem as minhas palavras, me precipito. E o que fazer? Me condenar? Olha, eu errei, eu vou me punir, eu falhei. Não, eu devo me abraçar. Devo dar risadas daqueles erros suportáveis. E você deve dar risadas dos seus erros suportáveis. Não exija muito de você. Caso contrário, você vai ser um excelente carrasco de si mesmo neste próximo ano. Não seja um algoz da sua saúde emocional. Nesse próximo ano, veja um charme nos defeitos dos outros e também veja um charme nos seus defeitos. Se são erros colaterais, não são erros essenciais, gravíssimos, então você deve agir de maneira leve, brincar mais, dar tantas oportunidades quantas necessárias para si e para os outros. Que tal? É possível ver um ano de fato mais rico, leve, profundo, inteligente e emocionalmente feliz? Sim, é possível, desde que a gente aprenda a dar mais risadas, reitero, dos nossos erros e dos erros dos outros. Levar uma vida mais tranquila e serena e não a ferro e fogo. Porque os criticistas, os apontadores de falhas, eles causam desastres nas relações interpessoais. Número 6, não faça o velório antes do tempo. Muitos são especialistas em sofrer por antecipação.
É quase que inacreditável. Eu sou o professor do programa do mestrado e doutorado da USP. Minha disciplina é Gestão da Emoção para a Formação de Professores Brilhantes. Mas os professores não são leves. Os professores, eles sofrem por antecipação, eles sofrem pelo futuro, têm medo de ser agredidos. Os professores têm medo de quando entrar num embate com os seus alunos, porque vão perder o autocontrole, quando na verdade, quando vê um aluno errando, falhando, ao invés de dar uma bronca, surpreende o aluno, dizendo: olha, eu tenho muito orgulho de ter você na minha classe. Eu quero dizer que você não é mais um número nesta plateia, mas um ser humano único. Quando você super elogia o seu aluno num foco de atenção, depois pergunta: agora pense no seu comportamento, o que você acha disso? Você levou o seu aluno a fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Deixou de sofrer por antecipação para poder surpreender as pessoas que te decepcionam. E quem não nos decepciona? Por favor, o futuro é apenas um conjunto de possibilidades. Mas se você fazer do futuro um velório, ficar velando os problemas que não aconteceram, crises, desempregos, conflitos, você estará infectando o único momento em que é possível ser feliz, realizado e relaxado. Mas é quase que inacreditável como o ser humano sofre por antecipação e ele se torna um carrasco da sua saúde emocional. Todos os dias duvide do sofrimento por antecipação. Aqui dentro, eu duvido que eu vou ficar gravitando na órbita dos problemas que não aconteceu. Eu quero pensar no futuro só para desenvolver estratégias para resolver os problemas, mas não para ser um escravo dele. Eu critico ideias perturbadoras e eu determino ser autor da minha história. Eu determino neste próximo ano não ser uma pessoa frágil, fraca, insegura, que não toma as rédeas do meu próprio ser. Eu vou pilotar a minha aeronave mental. Então a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, você deve fazê-la no silêncio da mente, todos os dias, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. É assim que você treina seu eu para ser gestor da sua mente e autor da sua própria história. 7ª regra de ouro para ter um ano mais feliz, mais tranquilo, mais sereno: cobre menos. Cobre menos. Toda pessoa que cobra demais de si e cobra demais dos outros está apto para trabalhar numa financeira, para cobrar dívidas, mas não para construir uma história de amor rica, profunda e inteligente. Se você cobrar demais dos outros, você vai provocar o biógrafo do cérebro, que é um fenômeno inconsciente no córtex cerebral dos seus filhos, da sua parceira, do seu parceiro, dos seus amigos, que vai registrar janelas killers, e essas janelas vão se transformando em cárceres traumáticos, em núcleos, presídios de segurança máxima. Toda pessoa que é cobradora demais, ela é estressadora demais e promotora da infelicidade, do desprazer de viver. É uma pessoa que não sabe viver e também não sabe ensinar os outros a viver. Porque cobrar demais é uma forma atroz de fazer com que as pessoas reproduzam aquilo que nós mais detestamos. Se uma pessoa é teimosa, você fala: você é muito teimoso, para de ser desse jeito. Se uma pessoa é alienada, você é muito irresponsável, não cumpre as suas responsabilidades. Se uma pessoa é tímida, pare com a sua insegurança, seja mais ousado. Quanto mais você cobra, mais você registra aquilo que você detesta. Agora, quanto mais você promove: olha, você é inteligente, você é capaz, uma pessoa tímida mostrou algum comportamento seguro, parabéns, olha como você foi seguro, como você foi autônomo. Uma pessoa teimosa foi flexível. Parca os segundos por 15 segundos ou 30 segundos. Puxa, como eu te admiro. Você teve flexibilidade. Como você tem capacidade de se reinventar. Então você reforça a janela pequena, diminuta, estimulando o biógrafo do cérebro a produzir plataformas de matrizes que vão se tornar a expressividade de características nobres da personalidade. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas se nós cobrarmos menos, se nós
apontarmos menos falhas, se nós elogiarmos mais todos os dias, nós vamos estimulando as pessoas a se mudarem. Elas se reciclam. Vamos estimulando no córtex cerebral elas construírem plataformas de janelas lights que vão gerando a expressividade espontânea da segurança, flexibilidade, autonomia, ousadia. Agora, se você achar que muda a personalidade das pessoas com broncas, você não entende praticamente nada de psicologia. Se você acha que vai mudar as pessoas elevando o tom de voz, criticando, constrangendo, pressionando você e os outros, infelizmente, você está sendo o carrasco, pior carrasco delas e o seu pior carrasco. Se você namorar a vida, brincar, dar tantas chances, ser mais leve e começar a ser alguém que financia os aplausos, se torna uma plateia notável de comportamentos diminutos, aí sim, teus filhos vão te admirar. Você vai ser um pai inesquecível. Você vai ser um professor que fará toda a diferença na formação de pensadores. Você vai ser alguém que... Você vai ser parte de um casal que promove a vida, a alegria e o amor sustentável. Caso contrário, comportamentos de antigestão da emoção, como eu tenho mostrado, são péssimos para destruir relacionamentos. E, sinceramente, a nossa espécie é tosca, débil. No mundo todo, chineses não sabem viver essas regras de ouro, japoneses não sabem também, malasianos, ucranianos, russos, europeus, africanos, brasileiros, latinos, norte-americanos, somos péssimos para conviver com os outros, porque nós não sabemos, nós não entendemos as regras de ouro da gestão da emoção, como construir relações saudáveis e mais leves. Reitero, somos pessoas que esperam demais a expectativa do retorno dos outros, isso é péssimo. Nós reagimos sem pensar impulsivamente, isso é péssimo. Nós usamos excessivamente os celulares e esquecemos as pessoas reais que estão do lado, e isso é péssimo. Não sabemos elogiar, não sabemos dar risadas das nossas tolices e também dos erros dos outros saudavelmente. Nós fazemos o velório antes do tempo, sofremos por antecipação e cobramos demais dos outros, cobramos aquilo que eles não podem dar e cobramos demais de nós mesmos, não tendo capacidade de ser bem-humorado. Quando nós falhamos, não somos capazes de bater no peito e falar: olha, eu admiro você, você vai se reinventar. Errou, quebrou a cara, falhou, os melhores dias estão por vir. Nós não sabemos fazer isso. Eu falei de 8 regras importantes de gestão da emoção e 8 anti-regras, obviamente, fundamentais para destruir relacionamentos. Agora, a outra regra fundamental: sonhos e disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. É necessário sonhar. Sem sonhos não há esperança, sem sonhos não há motivação para a vida, sem sonhos você não se encanta, você não se reergue depois de um fracasso, seja no relacionamento com um parceiro ou uma parceira, seja um fracasso financeiro, seja uma crise financeira importante. Sem sonhos a vida fica pesada demais, e sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais. Eu desejo ser uma pessoa calma, isso é um posto de ansiedade. Resolve 10 minutos, até que alguém me contrarie. Eu quero ser uma pessoa segura, autônoma, e eu sou uma pessoa com medo da vida, medo do futuro. Bom, de hoje em diante eu vou ser mais forte. Isso é tolice, isso é heroísmo. Nós precisamos treinar o nosso eu, as regras de ouro, as técnicas de gestão da emoção. Bom, todos os dias eu preciso ter sonhos como projetos de vida, mesmo fracassando, mesmo passando por dores, perdas e frustrações, eu não desisto, porque eu sou teimosamente apaixonado pela vida. Então você tem que ter sonhos como projetos de vida e não desejos que não resistem aos problemas da segunda-feira. Sonhos, sem sonhos nossos céus emocionais não têm estrelas, nossas manhãs não têm orvalhos. Mas você não só pode ter sonhos, você tem de ter garra,
sonhos e disciplina. Por que que muitas pessoas inteligentíssimas não realizam grandes projetos de vida? Não porque não são capazes intelectualmente, não porque não são cultas, não porque não têm habilidades, é porque lhes falta uma habilidade. Tem várias outras, mas lhe falta uma habilidade: disciplina. Disciplina quer dizer transpiração, garra, capacidade de você teimar mesmo diante dos fracassos, capacidade de você nunca desistir e capacidade de entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Se você tiver medo dos riscos, você está fora do jogo. Se você tiver medo do fracasso, das crises, do vexame, medo da opinião dos outros, você está fora do jogo. Porque toda pessoa que quer realizar seus sonhos precisa de disciplina. E todas as pessoas que têm disciplina têm de entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Os sonhos não determinam o lugar onde você vai chegar, mas te produz a força necessária para tirar do cárcere do conformismo, do coitadismo, da autopiedade e levar você para lugares inimagináveis. Veja bem, quando eu escrevi na faculdade de medicina ainda, 400 páginas, eu tinha um livro chamado A Família Moderna, um grupo de estranhos, que tinha vários fenômenos já sobre o processo de construção de pensamentos, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a psicoadaptação. Era um livro, nunca ninguém me orientou como eu devo escrever no livro e nunca ninguém me orientou quem eu devo procurar nas editoras, que era o chefe editorial. Eu não sabia, só sabia que tinha um sonho de escrever obras que contribuíssem com a humanidade e eu tinha disciplina. 4 horas por dia, no último ano da faculdade de medicina, eu ficava no diretório acadêmico, num ambiente cheio de lixos, escrevendo na minha máquina de escrever. Quando eu terminei relativamente a obra, eu procurei editoras, bati na porta, nem marquei encontro. Bom, ninguém me recebeu de braços abertos e nenhuma editora apostou em mim. Agora vou fazer o quê? Eu fiquei 3 a 4 anos escrevendo essa obra. Ninguém apostou em mim, eu vou desistir. Não, agora é que eu vou lutar mais. Me rejeitaram, me excluíram, agora eu vou me aprimorar, vou escrever e reescrever minhas ideias de maneira que toque as pessoas e contribua de fato com a sociedade. E 17 anos se passaram desde a primeira vez que eu comecei a escrever a teoria da inteligência multifocal. 17 anos. E eu procurei novamente as editoras. Sabe quantas editoras abriram as portas para mim? Nenhuma editora. Elas diziam: olha, o seu livro é muito complexo, mas não preenche a nossa linha editorial. Fui rejeitado por uma editora atrás da outra. E vocês não sabem, quando eu terminei a faculdade de medicina e tive a primeira leva de rejeição, eu fui então trabalhar. Eu era formado em medicina, precisava me especializar, ganhar dinheiro, estava casado e logo fiz muito sucesso. Era consultor do jornal Folha de São Paulo, fazia matérias na Veja, em todos os canais de televisão. Mas 2 anos depois do auge do sucesso, eu percebi que eu estava traindo o meu sonho, o sonho de escrever uma nova teoria, o sonho de contribuir com a humanidade. E eu tinha este sonho. Então eu voltei para o interior, saí de São Paulo, voltei para uma cidade pequena chamada Bebedouro, uma cidade bela, e ali comecei a atender os meus pacientes da cidade, depois da região, depois de outros estados, depois comecei a atender pacientes de outros países, e eu não tinha placa, as pessoas, elas vinham atender por causa que elas ficavam tocadas com as ferramentas de gestão da emoção que eu estou abordando com vocês. E eu, nos intervalos, escrevia, nos finais de semana eu escrevia inclusive em muitos natais de Ano Novo. Eu escrevi obras como O Futuro da Humanidade, obras como O Vendedor de Sonhos e assim por diante. Eu queria contribuir com a humanidade. Eu tinha sonhos, eu tinha garra, disciplina, escrevia e reescrevia continuamente. Bom, até que, como eu disse, 17 anos se passaram e eu procurei novamente as editoras e foi uma segunda leva de rejeição. E agora?
O que você faz? Depois de 17 anos lutando por um sonho e novamente é fracassado e rejeitado, desiste? Enfia a cabeça debaixo da terra e proclama: eu sou um miserável, não dei certo na vida? Ou agora é que eu vou contribuir com a humanidade, agora é que eu vou me reinventar, agora que eu creio que os melhores dias estão por vir, agora é que eu vou trabalhar perdas, frustrações e transformar lágrimas em sabedoria, os dias mais tristes nos projetos mais importantes da minha vida. E foi o que eu fiz. Uma editora apostou no projeto depois de muito tempo, mas disse que eu tinha que tirar 500 termos. Mas como é que eu vou tirar 500 termos? Porque ninguém estava entendendo o que eu escrevi. De fato, era muito complexo falar sobre o que ocorre em milésimos segundos no cérebro, que faz com que abramos as janelas da memória e conjugamos verbos tempo-espacialmente e desenvolvamos a consciência, as cadeias de pensamentos. Olha, eu tentei fazer o que essa editora me pediu, mas eu, infelizmente, não consegui. Eu publiquei meu livro e, de fato, quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Só algumas pessoas estavam utilizando nas suas teses de mestrado e doutorado. Aí eu estava diante de um impasse. Mais uma vez, ou desistiria de tudo, ou então sonhos de disciplina se tornaria as minhas marcas, os meus pilares centrais para executar os meus projetos. E foi o que fiz. Aí eu comecei a escrever, imaginando que eu estou diante de uma plateia de milhares, ou de pelo menos centenas de pessoas, intelectuais, pessoas de nível médio, pais, jovens, judeus, católicos, protestantes. Eu me imaginava numa plateia e escrevi e reescrevi as minhas ideias, disciplinadamente, até que eu transformava cada frase numa pérola. Por isso que eu escrevo com poesia. Eu digo que eu não sou um escritor, eu sou um artesão das palavras. Cada obra minha eu escrevo cerca de 10 vezes. Outras obras, as primeiras, escrevia 15 vezes. Escrevia e reescrevia continuamente. Bom, o resultado vocês já sabem. Eu me tornei o autor mais lido no Brasil nas últimas 2 décadas. Isso não me dá mérito nenhum. Eu nem fui procurar a Academia Brasileira de Letras para me tornar um imortal. Por quê? Porque eu sou um mero mortal, morro todos os dias. Para mim, o culto à celebridade é uma estupidez intelectual. Esses dias queriam me indicar para a Academia Sueca, para o Prêmio Nobel, mas eu sou apenas um carregador de pedras que quer contribuir com a humanidade. Sou publicado em mais de 70 países e me basta que as pessoas estejam lendo as minhas obras e aplicando as ferramentas de gestão da emoção para proteger a sua mente, para comprar vírgulas, para escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais tristes, para prevenir depressão, ansiedade, para desenvolver a inteligência global, para superar a intoxicação digital. Bom, sonhos e disciplina foram as minhas marcas e esses são as últimas 2 regras de ouro para que você tenha um notável ano.